Olá, é, essa videoaula aqui a gente vai tratar sobre animação, tá? Bom, para essa videoaula eu fiz aqui um esqueleto bípede, né? Um esqueleto simples, né? Eu fiz alguns greasy pencil aqui para simular as pernas, né? E aí a gente vai animar uma caminhada simples aqui. Bom, então para a gente organizar aqui nossa interface, né, a gente vai precisar basicamente dessa janela 3D, né, a timeline, o painel de propriedades e aqui o outline, né, onde estão todos os meus objetos dessa cena. Tá? Bom, como vocês podem ver aqui, para os pés eu tenho uma cinemática inversa, né? O master, né, em que eu posso deslocar meu personagem, né, de um ponto ao outro, né? Uma cintura, né? E aqui um que seria um corpo, né? O tórax, né? Bom, primeira coisa que vocês precisam entender que é o seguinte: como eu estou animando um esqueleto, né, do Blender, né, eu não preciso necessariamente manipular todos os ossos desse meu esqueleto, né? Então, o que geralmente se faz, né? A gente oculta alguns ossos, né? Então, a gente vai vir aqui no painel de propriedades, aqui bem no homenzinho correndo aqui, né? Para a gente ver aqui o nosso esqueleto, né? E a gente pode perceber aqui, ó, que eu criei dois grupos de ossos, né? Eu tenho aqui os ossos ocultos e os ossos manipuláveis, né? Os ossos manipuláveis são os ossos que a gente vê aqui na nossa janela 3D, né? Se eu clicar aqui no olhinho, né, eu apago todos eles. E os ocultos são aqueles que eu não vou necessariamente manipulá-los, né? No caso aqui, são os ossos da minha perna, né, que compõem a minha cinemática inversa, né? Porque geralmente quando eu animo, eu vou manipular o osso do controle, né? E não os ossos da perna. Então, geralmente eu deixo eles ocultos, né? Bom, então como é que eu crio esses grupos, né? Eu posso vir aqui no maisinho, né? Eu crio lá, ele vai criar aqui uma coleção. Eu posso dar o nome que eu quiser para essa coleção, né? Eu seleciono o osso, né? Geralmente a gente faz isso no modo de edição, né? Eu seleciono o osso e eu assimilo ele a esse grupo, né? Eu vou deletar esse osso aqui, essa coleção bônus, que a gente não vai precisar dele, né? Porque eu já tenho as minhas duas criadas aqui. Mantenho aqui os ossos ocultos, né? Ocultos, né? E no lugar desses ossos ocultos eu criei aqui pequenos greasy pencils, né? Que vão ser a minha canela, a coxa e a cintura, tá? Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma caminhada aqui para esse personagem, né? Eu vou colocar aqui na visão lateral, né? E aqui, ó, na minha timeline, eu já deixei um tempo aqui estipulado de 48 frames. Então eu vou fazer uma caminhada com 48 frames, os 2 passos ali no máximo, né? Tem uma coisa muito interessante aqui no Blender, né? Que ao invés de eu fazer isso aqui na timeline, né, eu vou abrir aqui uma outra janela que é chamada de Dope Sheet, né? Nessa janela aqui eu vou ter, né, todos os meus elementos aqui do esqueleto, né? Que eu já criei aqui um primeiro keyframe, né? Geralmente quando a gente abre essa janela, a gente não tem esse primeiro keyframe criado, né? Então, à medida que eu for selecionando aqui os meus ossos, ele vai aparecendo aqui deixa eu selecionar essa canela aqui, que ela está selecionada aqui, ó. Tá vendo? Todo elemento que eu seleciono aqui, ó, ele aparece aqui no meu Dope Sheet, né? Só que os objetos eu não vou animá-los, né? Eu vou animar apenas os ossos aqui, ó. Então,
eu vou desselecionar todos eles, vou voltar aqui no modo de pose, né? E aí, ó, repare que toda vez que eu seleciono um objeto, ele aparece aqui no meu Adobe Sheet, né? Todos eles já estão com o primeiro keyframe criado, né? Para a gente criar um keyframe, né? Geralmente a gente pressiona I aqui na janela 3D ou aqui, né? Na janela Adobe Sheet, né? Eu vou clicar novamente aqui num dos ossos, vou pressionar aqui o corpo, né? Aliás, vou pegar aqui o Master, né? Vou pressionar I e aí eu tenho uma série de opções aqui que ele me fornece, né? Geralmente a gente cria um primeiro keyframe para todas essas configurações aqui, ó, localização, rotação e escala, tá? É lógico que a gente pode criar apenas um keyframe para localização, rotação ou para escala. Como é que a gente visualiza isso? Quando eu clico aqui no Adobe Sheet, por exemplo, no Master, ó, eu abro aqui a abazinha, a gente pode perceber que a gente tem parâmetros de localização para x, y, z, parâmetros de rotação para x, y, z e w, né? E escala para x, y e z, tá? Geralmente escala não é muito usável, tá? Mas por padrão, né? O ideal é que a gente crie lá o keyframe, né? Em todos os canais, né? Ou você pode selecionar apenas o canal selecionado ou o grupo ativo, né? Bom, então vamos começar aqui a gente fazer nossa animação, né? Eu vou colocar aqui na visão lateral, né? Uma outra coisa aqui, ó, quando a gente cria o primeiro keyframe, né? O Blender ele costuma criar, estou vendo aqui que tem o pé aqui está com o keyframe criado, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar todos os keyframes aqui, de todos eles. Aliás, vou tirar aqui deixa eu vir aqui, peraí, vou deletar todos os keyframes aqui, o keyframe inicial, tá, bom, então olha, geralmente quando a gente vai criar ali o primeiro keyframe, né, o Blender cria uma action, né, então vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar certo, vou clicar A e vou pressionar I e vou criar um keyframe, né, que é pressionando I, em todos os canais, localização, rotação e escala, né? Veja que ele criou aqui na primeira opção, aqui, ó, um Armature Action, né? Ou seja, a gente pode salvar uma ação, né, e dar um nome para ela, né? No caso aqui, eu vou dar o nome dessa action como caminhada, tá? Caminhada, né? Vou colocar aqui em maiúsculo. Caminhada, né? E aí o que acontece? Essa action, né, eu posso importar essa action, né, para um outro esqueleto, né, ou para esse esqueleto aqui. Vamos supor, eu crio várias actions, né, e depois eu quero importar para uma outra cena em que eu não tenho nenhuma animação, né, uma outra cena com esse esqueleto. Eu vou lá, importo essa action e aí eu assimilo essa action a esse esqueleto, né? Vamos supor que eu quero fazer uma caminhada numa outra cena do meu filme, né? Bom, então vou colocar aqui na lateral, né? E aí, olha só, o que é interessante a gente fazer, né? A gente pode, que existem duas possibilidades de a gente animar, né? A gente fazer o ciclo de caminhada com ele parado, né? E mover o Master, né? Ou fazer a caminhada, né, passo a passo aqui no meu cenário, né? O problema é que quando eu faço o ciclo de caminhada e depois animo o Master,
que acontece? Geralmente o meu personagem, quando ele vai fazer a caminhada, ele acaba deslizando no cenário, né? Então isso não é muito agradável de ver, né? Então, geralmente eu faço, né? Eu tenho lá um layout, né? Um layout qualquer, e eu faço meu personagem deslocar nesse cenário, tá? Então vamos supor, vamos fazer uma primeira caminhada aqui, né? Sei lá, 2 passos, né? 2 ou 3 passos em 48 frames, tá? No modo passo a passo aqui da minha caminhada. Então, eu vou fazer uma caminhada aqui com um passo de 8 frames, né? Então, eu venho aqui, coloco meu cursor na posição 8, né? Eu vou colocar ele aqui, ele vai dar o primeiro passo aqui, eu vou colocar na visão frontal Y, e vou selecionar o osso do pé, né? E vou pressionar aqui, vou colocar ele mais ou menos aqui, vou pegar a minha cintura, vou mover aqui, e vou colocar aqui o meu pé aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui para que vocês possam ver, né? E vou descer um pouquinho aqui, ó, a minha cintura, né? Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma pose chave, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no meu double sheet, né, na posição 8, e vou pressionar I, aliás, vou selecionar todos os ossos, né, vou pressionar I, e vou marcar aqui mais um keyframe para localização, rotação e escala, né? Ao fazer isso, né, ele cria aqui um segundo grupo de keyframes para todos os meus ossos, ó, repare. Então, e eu vou estabelecer isso aqui como um segundo keyframe, né? Então, ao rotacionar aqui, ó, vejo que o meu personagem está movendo, né? Só que eu quero criar aqui no meio um breakdown, né? O que é esse breakdown, né? Porque esse passo aqui ele não está legal, ó. Então eu vou vir aqui no frame 5, aliás, eu vou colocar o meu frame, minha pose chave vai ser no 8, eu vou colocar ela na posição 9. Para eu colocar na posição 9, eu vou vir aqui novamente no meu double sheet, selecionar apenas o segundo keyframe, né? Eu vou selecionar aqui no sumário, vou clicar nesse primeiro keyframe, que ele vai selecionar todos os demais, vou pressionar G e jogar para frente aqui, ó, 9, né? Fazer uma caminhada de 9 aqui, ó, um passo de 9, né? 9 frames. Aí aqui no frame 5, que é mais ou menos, que é exatamente no meio, eu vou criar um breakdown, né? Vou vir aqui, vou pegar minha cintura, vou voltar ela aqui um pouquinho, vou pegar aqui o meu pé e vou fazer como se ele estivesse levantando a perna, né? E vou criar aqui o que eu chamo de um breakdown, né? Vou na posição 5, vou selecionar todos os frames, vou pressionar I, rotação, localização, rotação, escala, né? E aí, ó, ele levanta o pé, depois pisa no chão, né? Agora eu vou criar o meu segundo passo, né? Mas ainda tem uma coisa, né? Eu criei aqui um breakdown, né? E esses aqui são poses chaves. Eu posso distinguir esses keyframes visualmente, né? Clicando com o botão direito, né? E aí vai me aparecer um menu aqui, ó, com ele selecionado, né? Que tipo de keyframe eu quero que esse keyframe seja mostrado. Eu quero ele como breakdown. Aí eu clico aqui, né? E aí, ó, eu consigo visualizar aqui, ó, ele é menorzinho, ele é da cor azul. Deixa eu selecionar todos aqui para vocês verem, né? Você vê que ele é um pouco azul, então ele se distingue dos demais, né? Pela cor, né? E aqui o tamanho também. Tá. Bom, agora voltando na nossa caminhada, eu vou vir aqui e criar lá no frame 18, né? O meu segundo breakdown, né? Segundo keyframe, né? O segundo passo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou mover aqui a minha cintura, né?
vou vir aqui no pé esquerdo, né? E vou fazer a segunda pose de contato aqui do meu personagem, né? Posso mover aqui mais um pouco, né, para ele ficar numa posição mais natural, né? Posso até aumentar aqui um pouquinho mais, movo aqui a cintura, né, com G. Deixa eu centralizar aqui, né? Aumentar também aqui a posição. E aí, na pose 18, eu vou pressionar I, novamente, localização, rotação e escala, né? Então, vamos visualizar aqui como é que aconteceu. Opa, peraí, acho que não deu certo aqui, não, peraí. Acho que eu não selecionei todos eles, esqueci de selecionar todos os ossos, né? E rotação e escala, tá? Então, assim, visualizando aqui, né? Logicamente, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um breakdown aqui pro meu segundo passo. Eu vou criar aqui no frame 14, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, tá. Venho aqui, com todos eles selecionados. Aliás, vou selecionar o pé. Vou fazer aqui a pose de passagem, né? Vamos dizer assim. Vou voltar ele aqui numa forma uma pose mais natural, né? E vou pressionar I, aliás, vou selecionar todos, né? A, I, localização, rotação, escala, e vou vir aqui, keyframe type, breakdown. Opa, acabou fazendo com tudo, com o breakdown aqui selecionado. Beleza. Então, a gente pode visualizar aqui, ó, como é que está indo a nossa caminhada, né? Selecionando todos aqui, deixou barra de espaço, ó, aí a gente já visualiza aqui um passo, né? Ainda meio duplo, né? Mas é um passo, né? Bom, eu achei esse passo muito rápido, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Olha só, se vocês vierem aqui no sumário, né, e selecionar, né, o keyframe do sumário, vocês podem pressionar G aqui na timeline e mover, né? Veja que todos os demais eles movem, né? Todos os keyframes, né, dos outros ossos ele move, né? Então, eu vou experimentar aqui, vou fazer uma temporização aqui melhor, né, do meu personagem, né, aumentando o tempo desses passos desse personagem, né, e testando, né. Deixa eu colocar aqui, aumentar aqui o tempo do segundo passo, né, e aí vamos ver. Ó, veja que eu tenho um passo mais lento, né. E aí eu vou fazer os demais agora. Vou pegar aqui mais ou menos o tempo, a distância aqui do primeiro. Vou fazer a minha terceira pose chave. Vou fazer um pouquinho mais em pé, né? Vou selecionar aqui todos, e vou pressionar I, localização, rotação, né? E aqui eu vou fazer o breakdown, né? Agora eu vou fazer o breakdown com a perna direita, né? Então, vou colocar ela mais ou menos aqui, vou selecionar todos os ossos e localização, rotação. Vou colocar aqui o tipo de keyframe com o botão direito, né? Breakdown. Bom, vou fazer aqui, e aqui, ó,
no último, eu vou fazer com que ele pare. Ele dê um último passinho aqui e pare nessa posição aqui, né? Pressiono I, localização, rotação, escala. E aí eu crio aqui um breakdown, né? Eu vou criar ele mais ou menos nessa posição 40, né? Eu vou aproximar ele um pouco aqui, seleciono todos e rotação, escala, né? Ó, acho que eu fui um pouquinho, deixa eu voltar ele um pouquinho, vou deixar aqui, né? Vou pressionar vou selecionar todos os ossos e vou mais uma vez selecionar rotação, escala e localização, rotação, escala, né? Vou colocar aqui como breakdown, né? Bom, e aí agora a gente tem a nossa caminhada, né? A primeira animação da caminhada, né? Vou colocar aqui na janela 3D para vocês visualizarem, né? Vou colocar na perspectiva, né? Quer dizer, né? E aí a gente tem uma caminhada. Bom, agora, né? Repare que eu criei as poses chaves e os breakdowns, né? Vamos supor que o time esteja legal. E agora a gente pode ir refinando essa animação, né? Veja só. E aí a gente não precisa criar keyframes para todos os ossos toda vez que a gente fizer um refinamento dessa nossa animação, né? Então, vamos supor que aqui nessa caminhada eu queira fazer um pequeno movimento na cintura, né? Então, por exemplo, eu venho aqui no meu breakdown, né? E vou vir aqui na minha cintura, né? E vou fazer um pequeno movimento giratório aqui vou girar um pouquinho, aliás, deixa eu girar ao contrário aqui. Deixa eu ver aqui. Esse movimento aqui. E aí, ao invés de eu selecionar todos os keyframes, né? Veja que eu só estou com a cintura selecionada. Eu vou recriar esse breakdown aqui com a cintura selecionada. Vou pressionar I, né? Rotação, localização, rotação, escala, né? E veja que agora eu criei aqui um pequeno ajuste aqui na caminhada do breakdown. Vou fazer agora com o segundo breakdown, né? Deixa eu ver aqui como é que eu fiz. Vou fazer aqui mais uma ligeira rotação aqui. Lembrando que toda vez que vocês manipular o osso, né, colocar na posição, pressione I, né, para reafirmar o keyframe, né? Mesma coisa nesse aqui. Agora eu vou fazer uma rotação menor, vou pressionar I, né? E aqui vou fazer aqui uma rotação mais suave ainda, né? Veja só, vamos visualizar como é que ficou essa caminhada agora. Olha só, né? A gente deu um certo estilo aqui na cintura, né? Bom, outra coisa, né? Agora a gente tem que mexer aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui na visão frontal, né? Os pés, né? Repare que assim, os pés eles não se movem, eles se mantêm retos aqui, ó, os ossos do pé, independente da caminhada, né? Então, agora eu quero dar uma refinada nesse pé, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, vou lá no frame 1, vou lá no meio breakdown, né? Vou rotacionar aqui um pouquinho, né, para baixo o pé, né? Mexi, vou pressionar I, localização, rotação, escala, né? E vamos visualizar como é que ele ficou, ó. Só que aí, aqui, ó,
eu gostaria, né, de ter uma elevação do meu pé, né? Vamos supor, eu quero colocar ele aqui, né? Olha, entre o breakdown e o próximo keyframe, né? A próxima pose chave, ou seja, a próxima pose de contato do meu personagem, né? E quero rotacionar um pouquinho o pé mais, né? Eu vou fazer uma pequena variação desse passo, né? Manipulando apenas um dos pés. Eu vou pressionar aqui I, rotação, escala, e ó, eu criei aqui um keyframe no meio, né? Que vai dar uma diferenciada nesse passo, ó. E veja que quando eu seleciono todos os ossos, né, repare que apenas, né, foi criado um keyframe para o pé, né, não para todos, né. Então isso é importante, né, caso vocês queiram fazer algum refinamento, né, sem a necessidade de criar keyframes para todos os ossos, né, porque eu já criei aqui o passo principal e depois, né, eu fiz uma ligeira modificação no movimento do pé, né? Eu posso fazer isso para os demais, né? Por exemplo, esse aqui, né, eu posso fazer com que ele levante mais a perna, rotacione mais o pé aqui, né? Aí eu já estou no breakdown aqui do segundo passo, pressiono o I, rotação, localização e escala, né? Ó, eu vou fazer agora para o terceiro passo, né? Vou vir aqui fazer um giro, né? Aí esse passo eu quero que ele avance um pouco mais rápido, então eu vou colocar ele mais aqui na frente, o breakdown, né? E vou pressionar I, localização, rotação, localização, escala. Ó, veja que agora eu tenho um passo muito mais rápido. Ah, mas aqui no meio, ó, eu quero que o meu pé vire um pouquinho para trás, né? Aqui no meio eu quero que esse meu pé vá um pouquinho para trás. Pressiono o I, apenas com ele selecionado, né? Ó. E aqui, ó, nesse segundo passo, ó, eu vou fazer algo diferente também, ó. Após o breakdown, né? Eu vou pressionar, fazer uma rotação, vou levantar ele um pouco mais, né? Vou pressionar I, localização, rotação, escala. Ó. Ó, ele dá até uma pisada forte, né? E aqui, ó, eu vou só ajustar aqui o pé, né? Vou pressionar I, localização, rotação, escala, né? Ó, ele está girando um pouquinho, né? Eu vou vir aqui, girar para frente, pressionar I, e a mesma coisa aqui no terceiro, vou pressionar I, girar um pouquinho, pressionar I, né? E aí nós temos um passo mais sofisticado aqui, ó, mais diferenciado, ó. Na segunda passada aqui, na última passada. Eu posso até fazer aqui, ó, no último passo, mais um passinho aqui, ó, né? Seleciono todos aqui, pressiono I, né, para criar um último keyframe aqui, ó. E aqui, ó, eu faço um breakdown do meu pé de trás, né? Pressiono. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para frente. Deixa eu ver aqui, selecionar todos eles. Aqui A e rotação, escala, né? Vamos ver aqui. Ao invés de eu fazer ele
Ele avança mais um pouquinho, né? E localização, rotação, ó. Deixa eu deletar esse breakdown aqui e refazer ele de novo, né? Aliás, vou deixar ele sem os demais, ó. Ele dá um último passinho, né? E aí nós temos a animação da nossa caminhada, né? Opa, ele dá 2 passinhos ali. Peraí, vamos ver o que ele está fazendo no final aqui. Ele dá um passinho. Ah, tá no meio pé errado, né? Então, o que eu vou fazer? Ele dá o último passo. Aliás, eu vou selecionar os últimos keyframes aqui. Vou deletar esses aqui, né? E vou fazer meu último passo aqui. Vou fazer ele mais alinhado aqui. Rotação. E localização, rotação, escala. Opa, fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Deixa eu deletar tudo aqui. Esse é a cintura aqui, ó. Deixa eu deletar os keyframes da cintura. Ah, não, tem. Tá. E aí, vou fazer aqui. Puff. Tá. Vou mover um pouquinho pra frente, né? Vou pressionar I, localização, rotação, escala, né? E aí aqui, ó, deixa eu mover um pouquinho para frente para esse passo ser um pouquinho mais lento, né? E aí eu vou fazer o charmezinho aqui do pé. Ao invés de eu colocar, ele bater o pé aqui, ele levanta um pouquinho. Eu pressiono I e a gente tem... Opa, peraí que eu fiz ele errado aqui. Esse aqui, né? Pressiono I, quero fazer ele um pouquinho mais avançado, levantando mais para depois bater, né? Vamos colocar ele um pouquinho mais à frente aqui. Pressiono I, rotação, escala, né? Filtrei aqui, aí, ótimo. Fiz um último passinho aqui fiz um charmezinho aqui no último passinho. Ó, né? Ah, tô achando rápido. Vou vir aqui no sumário e vou pressionar G e jogo ele mais pra frente aqui. Ou na própria caminhada. Deixa eu ver aqui. É. Então vamos lá, né? Beleza. Feito aqui a minha caminhada, né? Deixa eu ver aqui o que tá rolando aqui, que tem um keyframe aqui que eu não tô conseguindo selecionar. Talvez eu tenha selecionado aqui. Não. Enfim. Bom, então vamos voltar lá nos meus ossos, né? E aí, fiz a minha caminhada. Agora eu ainda posso refinar aqui o meu, por exemplo, eu posso vir aqui, por exemplo, esse aqui, né, e subir um pouquinho mais aqui a minha cintura, né? E vou lá, pressiono I, localização, rotação, escala, né? Vamos ver como é que ficou. A gente pode ir mexendo na nossa caminhada, né? Ó, não ficou legal. Então eu vou pressionar Ctrl Z aqui.
vou fazer isso aqui, ó, no meu breakdown. Deixa eu mover aqui para cima, pressiono I, né? E a gente vai, ó, agora ficou legal, né? Aqui embaixo ele está andando meio inclinado, né? Então a gente levanta ele mais um pouco aqui, a gente pode até jogar aqui para frente, né? Pressiono I, localização, rotação. A mesma coisa aqui, ó. Ele tá muito baixo, né? Vou colocar ele mais alto aqui. Pressiono I, localização, rotação, escala. E aqui também, ó, esse breakdown, eu jogo ele para cima e pressiono I. Aí vamos ver como é que ficou a caminhada. Ó. Eu posso até descer um pouco mais essa, né? Essa aqui, por exemplo, né? Descer ela um pouquinho, pressiono I, localização, rotação, escala. E aí, vamos ver. Bom, feito isso, né, vamos supor que me agradou aqui ao meu passo, né, a gente ainda pode fazer outros refinamentos, né, a partir de uma outra janela, que é a chamada o editor de gráfico, né. Então vamos supor, vamos pegar esse primeiro passo aqui, né, e aí a gente vai mudar aqui nossa janela para editor de gráfico, né? O que o editor de gráfico mostra? Ele mostra que os gráficos de movimento, né, relacionado a um osso específico, né, ou a todos os ossos, né? No caso aqui, né, vamos supor, né, eu quero mexer nesse passo aqui, ó, nesse pé, né? Eu quero com que ele suba de forma mais rápida, fique mais tempo no topo e desça mais rápido, né? Então, como é que a gente visualiza isso aqui, ó? Repare que deixa eu ampliar aqui. Repare que esse osso aqui, ó, do pé, né, ele está movendo aqui em relação ao meu plano cartesiano, né? Deixa eu selecionar aqui o keyframe, né? A gente pode reparar aqui que a gente tem alguns keyframes, né, desse movimento e a curva e o editor de curva aqui, ó, em relação à localização, né? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se vai mudar aqui. Eu tenho que visualizar no próprio osso aqui, os eixos, né? Deixa eu ver aqui qual que é. Aqui, localização, né? Localização Z, né? Veja que aqui na orientação do osso, ó, a orientação local do osso, o Z está para cima, né? Ou seja, se ele está movendo aqui, ó, para cima, né, ele está fazendo essa curva aqui, ó, com o pé, né? Então, veja só, aqui, ó, eu tenho um keyframe, né? Eu posso, por exemplo, fazer com que ele faça esse movimento do topo de forma mais suave. Deixa eu ampliar aqui. Para isso, né, eu vou selecionar o keyframe aqui do topo da localização Z, né, e mexer aqui nos controles de curva, né? Eu quero que essa virada aqui, esse deslocamento aqui do topo seja mais suave, né? E aqui também eu posso deslocar, né, pressionando G aqui, ó, onde esse osso vai passar, né? Então para eu ter uma curva mais suave aqui, eu preciso deslocar esse keyframe aqui para frente, né? O keyframe relacionado à localização Z, né? Então, se eu fizer isso, ó, viu que eu modifiquei, né?
a gente vai perceber, ó, uma ligeira mudança, né, do passo, né? Deixa eu mover aqui o keyframe que eu criei aqui de sofisticação dessa perna, né? E, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu quero que ele fique mais suave aqui embaixo também, ó. Que ele suba com mais... Ele demora um pouquinho mais na pose inicial, né? Aqui, ó. E aí depois ele vai subir, né? Veja só, se eu mexer aqui novamente, por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu diminuir aqui o keyframe intermediário aqui. Se eu descer ele para baixo aqui, ó, já tem um outro aspecto do movimento, ó. Eu vou fazer com que ele demore mais lá embaixo e suba mais rápido, ó. Tá vendo? Ele tá aqui embaixo, ó, ele vai subir, ele vai ficar mais tempo lá embaixo, ó. Eu posso fazer com que deixa eu travar as demais aqui. Aliás, deixa eu ocultar as demais, é mais fácil. E vou deixar exposto aqui só a localização em Z, né? Olha só. Eu posso simplesmente também deletar esse frame do meio, né, e fazer um movimento apenas usando a curva, né? Veja só. Eu vou fazer aqui com que ele suba de forma mais suave, né? Ó, né? E também eu posso fazer com que ele suba menos, ele vai menos alto, ele vai um pouquinho mais baixo, ó. Se eu deslocar esse aqui, ó, pressionando G, eu consigo visualizar aqui, ó, que eu estou movendo ele para cima e para baixo, né? Ah, mas eu quero que lá em cima seja mais suave, né? Então, olha só, né? O movimento é muito rápido, então dificilmente a gente vai conseguir ver uma diferença muito gritante, né? Mas olha só, aqui a descida ela é muito violenta, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso jogar isso aqui para cá, ó. Olha só. Aí eu tenho um movimento mais, né, mais suave aqui de subida e descida. Eu posso fazer ela mais suave de subida e descida se eu descer aqui a altura do pé, né? Olha. Então, com o editor de gráfico, né, aí eu posso trabalhar aqui os canais em específico, né? Eu posso manipular, né, de forma mais suave, né? Ou eu posso sofisticar melhor o movimento da minha animação, né? Vamos supor aqui ó, a rotação, né? Vamos agora brincar aqui com a rotação vamos ver qual que é o eixo aqui, o eixo X, né? O eixo X aqui, a rotação, né? Vamos brincar aqui agora com a rotação do meu osso. Cadê? Ele estava oculto aqui. Olha só, eu vou fazer uma rotação do osso do meu pé, né? De forma a trabalhar aqui com o editor de gráfico, ó. Ele tem um keyframe aqui do meio, eu vou deletar ele aqui, ó. Tem o primeiro keyframe, que é aqui, aí tem um segundo aqui que eu criei, eu vou deletar ele, e aqui o topo, né? Olha só, eu posso fazer com que a rotação, né, seja mais suave, né? Ó. Eu posso fazer uma rotação ao contrário, ó. Veja só. Mas o legal aqui, ó, no caso, eu acho que ela vai ser algo mais assim. E aqui, ó, eu posso criar aqui isso, posso fazer essa rotação e pressionar I,
e criar um keyframe apenas para rotação. Ó. Ah, mas ficou muito estranho, ficou muito rápido. Então o que eu faço aqui? Esse keyframe aqui de baixo, deixa eu selecionar ele, pressiono o X e jogo ele mais para cá. Só que aí ele começa a rotacionar antes da perna mexer. Então o que eu faço aqui? Eu posso ou atrasar um pouquinho a rotação, deixar ela mais suave. E, ó. Ou eu posso pegar aqui o keyframe inicial e jogar um pouquinho para frente, né? Ó. Veja que eu fiz um ajuste, né, da rotação do pé apenas mexendo no editor de gráfico. Ó. Então, o editor de gráfico ele é uma ferramenta muito poderosa, assim, para quem quiser trabalhar, né? Quem quiser sofisticar um pouquinho mais o movimento, né? Veja que lá no Dopesheet, né? Deixa eu voltar aqui no Dopesheet, né? Eu fiz uma coisa mais grosseira, né, da animação, né? Eu fiz algo pensando ali nas poses chaves, nas poses de passagem e tal. E depois eu fui fazendo algumas poses intermediárias entre as poses chaves e os breakdowns, né? Para alguns elementos, tá? Para alguns ossos, não para todos, né? Então isso ajuda porque você não fica criando keyframes para todos os ossos, né? Toda vez que você fizer um pequeno ajuste, né, no seu personagem, né? Então você pode criar, por exemplo, lá por exemplo, no corpo, né? Se você quiser, por exemplo, entre a primeira pose chave e o primeiro keyframe, o primeiro breakdown, né? Sei lá, você vai fazer esse personagem, vamos supor, inclinar um pouquinho para trás, né? Você seleciona só ele, pressiona I, eu posso escolher aqui apenas rotação, né? E fazer ele dar uma, na hora que ele levanta ali o primeiro pé, posso até criar essa inclinação aqui, ó, do corpo mais próximo do breakdown aqui, ó. Só que aí ele vai fazer um movimento truncado aqui na hora que chegar no breakdown. Eu posso vir aqui, ó, e sobrepor ao meu breakdown. Olha só. Aí aqui, ó, nessa próxima pose chave, eu posso inclinar o corpo para frente, né? Pressiono o I, vou selecionar apenas rotação, né? Ó. E assim sucessivamente, ó. Mais uma vez eu vou rotacionar ele para trás aqui, pressiono I, rotação, né? Aqui eu viro ele para frente, pressiono I, rotação, né? Ó, e aí eu tenho um personagem ali inclinando para frente e para trás o corpo, tá? E é isso, gente. Feito isso, né? Salvei ali na minha caminhada, salvo o arquivo, né? E tá pronto aí nossa animação, né, da caminhada, né? Lógico, eu mostrei aqui, fiz pequenos ajustes apenas no início da nossa caminhada, né? Mas vocês podem ir sofisticando, né? Todo o ciclo ali de caminhada, né? Ir lá no editor de gráfico, né? Ou vindo aqui, criando poses chaves para alguns elementos, né? Para alguns ossos, né? Entre poses chaves e breakdowns, tá? E é isso. E aí a animação
tá rolando aí do jeito que uma forma ideal, assim. É lógico que esses ajustes vão fazendo até vocês sentirem que tá interessante essa animação, né? Essa caminhada desse personagem ou a animação do meu personagem, tá? Então é isso, gente. Obrigado, né? E até a próxima videoaula.